Fala pessoal, bem-vindos a mais um Sublime Talks e hoje falaremos de um tema que eu adoro, IA generativa. Mas assim, também não vamos falar de IA generativa para falar o que é. O que é, se você não sabe, já está perdendo tempo. A gente vai falar de uso prático, de aplicação de IA generativa, com exemplos dentro de compras, com exemplo dentro de procurement, supply. Então, se você curtir isso aqui, compartilhe com as outras pessoas, porque eu acho que dá para dar uma bela de uma otimizada e um baita de um upgrade na sua carreira, implementando várias coisas práticas que a gente vai falar. E aí, para começar, eu vou transferir aqui a história. Luiz, estava lá em meados de 2022, finalzinho de 2022, Exato, você no Panamá, exatamente. dentro do escritório da Nestlé na época, Exato. que de repente o que você olha no computador? Sim, nossa, é criação de conteúdo, né, vídeos usando inteligência artificial generativa. É simplesmente incrível. Foi aí que começou a alimentar todo, né, aquela satisfação de querer conhecer mais, né, de querer aprender mais sobre isso e eu acho que onde ativou o sininho Que vídeo que você viu que você falou: "Meu Deus"? um vídeo muito engraçado, que é do The Rock, o ator de Hollywood, ele simplesmente comendo pedras, né. É algo tão simples, mas, né, The Rock eating rocks, e mostra realmente, assim, como naquela época, que era o básico da inteligência artificial generativa, ele já fazendo o vídeo, né, e fazendo aquilo totalmente de maneira artificial, e a evolução disso depois dos anos, né. E até hoje você olha os novos vídeos dele, né, comendo pedras, se mostra a evolução da Evolução. inteligência artificial. Naquele dia deu um clique em você, assim, você falou: "Meu Deus, eu tenho que começar a estudar isso aqui". Exatamente, exatamente. E você vê que as empresas, a partir daí, começam a investir muito, né, por criação de conteúdo. Então, a a minha curiosidade surgiu a partir daí, a partir, né, de criação de conteúdo, né, totalmente algo, né, inovador, né, porque antigamente quando você falava em inteligência artificial, era algo, né, muito mais simples comparado ao que é hoje, né, o generativo, né. Perfeito. Você sabe que em termos de criação de conteúdo, eh, nós aqui usamos como CRM, né, marketing, vendas nosso, HubSpot. Sim. Hoje a gente está com a proximidade com o pessoal da HubSpot. E nós fomos para Boston, no evento que chama Inbound do HubSpot em setembro de 24. E o interessante é, existem níveis de maturidade de uso da IA generativo, de qualquer outra IA, para criação de conteúdo bem diversos. Exato. Mas o que me chamou a atenção? Que você tem aquela empresa que falou: "Nossa, dá para usar a IA generativa para criação de conteúdo?". Tem aquela que começou a usar, tem aquela que já está usando, só que o interessante era, tinha um palco dedicado que chamava Content Creators, lá no HubSpot, que era só um palco só de temas de criação de conteúdo. Os 30% da palestra era uso de IA para criação de conteúdo. Só que dentro dessas palestras, por causa da evolução e maturidade, o curioso é, abordou-se demais o tema de que você já deveria não usar IA para criar conteúdo, que você está tirando a humanização da coisa, as pessoas estão percebendo que está sendo usado a IA, e você está perdendo a conexão do seu marketing, porque as pessoas falam: "Puta, isso aí é de um IA, eu não quero nem ver essa empresa". Cara, olha que coisa louca, pelos estágios de maturidade diferentes, tem cara que nem está usando ainda, e já tem cara pensando que tem que parar de usar, porque o uso está descaracterizando a marca, a personalidade do ser humano versus a empresa, está perdendo aquilo que emocional. Exato. Muito louco pensar nessa. Sim, e eu acho que a gente pode fazer até um vínculo em questão de fotografia, né, o Photoshop. Muito fotógrafo não usa Photoshop, né, porque né, ele entende que a habilidade tem que estar nas mãos dele, no equipamento dele, né, no ambiente que ele está fazendo a foto, e não no software. É a mesma coisa, Ah, mesma né. coisa. Então, eu acho que vai ter profissionais que vão continuar utilizando e profissionais que, né, ainda não vão estar embarcando nessa jornada, mas tudo faz parte, Tu faz faz parte do pelo processo. Luiz, se apresente, conta um pouquinho da sua carreira. Não, excelente. Bom, obrigado primeiramente pelo convite, né, é um prazer estar aqui com vocês. Sou Luiz Fernando Ribeiro, né, sou líder global na parte de sourcing de IT, na Mondelez International, né, Mondelez é a dona da Lacta, do Isso, Toblerone, isso. né, do Milka, então acho que vocês conhecem as nossas marcas muito bem aí.
Muito bom. Ian, muito bem-vindo. Legal. Também pode se apresentar hoje. Obrigado. Prazer estar como co-host aqui comigo. Obrigado, Alex, pelo convite. Obrigado à live, né? É um prazer aí estar com o Luiz aqui participando desse bate-papo. A ideia, né, é a gente enriquecer um pouquinho, né? Tentar falar um pouquinho das nossas experiências. Eu tô na Copa, né? São 6 anos aí nessa jornada. Sempre trabalhando na área de vendas, né? Com supply, procurement, supply chain em geral. E estamos aqui hoje para, né, escutar um pouquinho mais do Luiz, poder colaborar aí com esse grande assunto do momento, né? Vocês deram alguns exemplos aí que eu acho bem interessante, e o principal é esse, né, Alex? Como que a gente fazer esse equilíbrio, né, entre usar mais, usar menos, né? O Luiz deu o exemplo aí da foto, eu acho que é bem legal, né? Mas acho que o ponto é esse, né? A tecnologia está aí, a gente tem que usar ela pro bem de todos, pra evolução, né, como um todo. Perfeito, perfeito. Aqui tinha assim, mas dá alguns exemplos lá na Mondelez que já estão usando IA generativa. Perfeito. E aí pode ser o seguinte, primeira pergunta, estamos usando no nível de indivíduo, pessoa, estamos usando já em alguma plataforma, estamos usando no nível empresa? Primeiro, daqui a pouco a gente entra no exemplo, mas qual escala que está sendo usada? Inicialmente a gente começou, né, fazendo todos os fundamentos da governança da inteligência artificial generativa, né? Hoje a gente está usando de maneira prática a nível global para a parte de marketing, né, e vendas, Tá bom, né, com grandes projetos, isso é público, vocês podem procurar a respeito disso, né, para fazer toda a geração de nossas campanhas, perfeito. né, as campanhas publicitárias, né, material que vai para a internet, enfim, e está dando muito certo, né. Acho que todas as empresas vão começar dessa maneira, né. Perfeito. E hoje, né, a gente está passando por uma transformação digital a nível global, na qual, né, está sendo expandido para outras áreas. Expandido para a parte de supply chain, para a parte de procurement, né, RH, né. Então são exemplos, né, que a gente vai conversando aqui e eu vou te passando, que a empresa viu como uma parte muito importante para a questão de eficiência. Perfeito, E aonde que o investimento vai trazer o resultado a curto prazo. perfeito. E aí vamos falar de alguns exemplos em procurement e em supply chain. O que que você tem de exemplos nessas 2 áreas? Perfeito. Bom, a gente está utilizando, né, principalmente para ter aquele atendimento inicial com o solicitante, Hum, né? Então, um simples bot, né? perfeito, perfeito. Que o que acontece muito, falta de informação, ou não saber onde buscar, né, o conteúdo, enfim, e o bot direciona você da maneira correta, ou também te guia no processo de compras, né? Perfeito, Isso foi o primeiro, né, investimento que a companhia fez, entendendo que, de uma maneira muito mais rápida, traz resultado, porque melhora a interface das áreas solicitantes com a área de compras, a área de procurement, perfeito. né? Vamos fazer fala, fala, depois eu pergunto. Não, tranquilo. E a partir daí, né, começa a ter o interesse em outros tipos de Perfeito. utilizações, né. Porém, para a gente seguir nesse passo, a gente tem que fazer a questão a gente até estava conversando a respeito, que são os fundamentos. E os fundamentos são na questão de base de dados, né, que a gente chama de data lake, Hum, né. Como você consegue fazer, a categorização de maneira correta, você coloca os códigos materiais, né, as divisões de áreas, né, que a gente chama de span areas, dentro de procurement, e assim você montar toda a estrutura, a base, para a instalação da inteligência artificial generativa. perfeito, perfeito. Agora vamos pegar esse primeiro, já vou Sim, parar aí, porque aqui a gente já discute esse primeiro. sim, Esse primeiro eu entendi, então você tem a questão do bot ali respondendo, perguntando e tirando dúvidas, exato, e mais já o auxílio ao cliente final, requisitante, cliente interno, stakeholder, como a gente quiser chamar, exato. que já pode fazer um pedido de compra através desse bot aqui, a Exatamente, generativa. Tá. exatamente. Então a gente sai daquele modelo que precisaria ter uma pessoa especializada em colocar E solicitação que dentro do sai de um sistema. clique, 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 clique em plataforma, Exato. para usar uma linguagem natural Exato. e E é uma comum. conversa, né, é exatamente o mesmo modelo que você tem no chat, né, o ChatGPT, né, que é a linguagem natural, e você fala como se estivesse tendo uma conversa por WhatsApp, né. Isso, como No se eu caso estivesse aí, falando com o digitação. comprador ali, Exatamente. digitando. Então você não precisa ter mais aquela pessoa especializada, né, em colocar solicitação, né, Perfeito. de negociação ou Que não é renovação. aprender a mexer no sistema e na plataforma, então, Exatamente. por mais que seja simples, né, vocês na Copa, por exemplo, trabalham para deixar cada vez mais fácil,
ia Para você que programou, mas para o cara do outro lado fala, nossa, tem que aprender a mexer. eu ia Exatamente. pegar esse gancho do Luiz, né, então a gente falou aqui de chatbot, né, no Copa, o que a gente tem feito agora, né? Nós criamos um robô também, obviamente ali com inteligência artificial, e ele tem um nome, chama Nave, e a ideia é você conversar com ele, não mais Que na escrever. verdade eu mesmo estou chamando, que eu fui lá, É verdade, você teve com a gente no Vegas, é verdade. Empire. Conhecendo o lançamento do É Nave. isso aí. E eu chamo isso de Copilot até, né? Nem Exato. chamo de bot, porque na verdade é um Copilot ali, como se fosse o Copilot que tem na Microsoft, Uhum. né, do ChatGPT, Sim. que tem um Copilot dentro que você faz uma série de interações, pede dados para ele, inclusive a compra guiada, né? Mas falou do Não, tudo via voz, né, ou seja, para facilitar ainda mais ali o usuário, ao invés de digitar, você realmente falar, né, e pedir o que você deseja, o que você espera da ferramenta. Então a ideia é cada vez mais a gente ter mais eficiência. A gente estava falando de eficiência agora há pouco, né, Exato. Luiz? Então, quanto mais rápido eu obtiver alguma resposta que eu preciso para me ajudar no negócio, sem dúvida você está sendo mais eficiente, né, e mais assertivo na tomada de Sim. decisão, né. E não necessariamente fica dependendo de pessoas. Esse que é o ponto, né, e o pulo Perfeito. do gato da questão. Hoje, muitas empresas, elas trocaram a questão de processos, procedimentos, para conhecimento nas pessoas, né. A inteligência artificial generativa, ela vai te ajudar muito a respeito disso, porque você uma vai união ali, né? exatamente. Então, você não vai precisar ter aquele cara mais sênior que sabe de tudo, que você pergunta para ele e o cara vai te responder, né. Esse cara, o tempo dele agora vai ser para construir valor, para ser mais estratégico, né. Então, toda essa questão operacional, transacional, fica para inteligência artificial, Perfeito, né, que consegue ser mais efetiva, né, e dar mais eficiência para os funcionários. perfeito. Não precisamos entrar num mergulho muito técnico, mas minha curiosidade dessa solução de vocês é: vocês estão fazendo esse bot barra Copilot, como integrado em uma plataforma de procurement que vocês já têm, integrado no RP, Sim. ou vocês criaram a parte, é via WhatsApp, como é que é tecnicamente isso? Hoje todo, né, o nosso procure to pay, né, é baseado na ferramenta da Coupa, né, aonde a gente consegue receber todas as solicitações, daí tem a questão de outsourcing, que vai para um time que faz, né, abaixo de um threshold que nós temos global, ou vai a solicitação para as pessoas, né, de dentro do nosso time global para fazer a negociação. Esse bot aqui, ele não é um Nave ainda. Não, ainda não, É onde vocês desenvolveram esse. Sim. O front é WhatsApp? Não é WhatsApp também. Ele é como se fosse Não, um pô, assistente. não é o WhatsApp, Não. né, vocês criaram uma Exato. cara de vocês à parte, Exatamente. tá, e aí vocês integraram ele dentro da plataforma do Sim. Coupa. Exatamente. Entendi. Então quando o usuário que esse tanto está fazendo, você está enviando o dado para o Coupa responde para ele, Sim. tá. Exatamente. E é natural, né, que o Copa, obviamente, comece a ter essas tecnologias que hoje você está usando fora, né? Então, cada vez mais, obviamente, a gente quer oferecer aí, né, para os nossos clientes esse processo totalmente integrado. Então, eu falei do Nave, né, falei de um chatbot, a ideia é que a gente ofereça cada vez mais. A gente lançou recentemente, obviamente, isso aí tem, né, tem um tempo aí de rollout para todos os clientes, mas sem dúvida, muito em breve vai estar disponível para todo mundo, para que obviamente, você não tem ainda que ter essa integração de uma outra ferramenta com o Copa, ou seja, se você tiver tudo isso num único lugar, você vai ser mais rápido, vai ser mais eficiente. Então, esse é o caminho, né, sem dúvida. Exato. Essa integração é muito importante, né. Então se você tem uma ferramenta que consegue te proporcionar tudo, né, não necessariamente você tem que se preocupar, né, em desenvolver ou criar ou fazer acordo com outras empresas, porque sempre tem algo, né, que é muito mais rápido, muito mais produtivo se for na mesma ferramenta. Mas apesar que eu falei no nosso fórum, eu dei uma palestra do top 10 eh, partes de technologies que a gente tem para procurement, para supply hoje. O meu item 10 foi integração. Exato. Porque por mais que eu concorde com vocês, eu acho que, o futuro pode ser que desenvolva menos na mão, quando eu digo tirar do zero, reinventar a roda, cada vez menos reinvente a roda, ou você já vai usar uma funcionalidade pronta dentro do Coupa, por exemplo, Sim. ou você vai conectar no Coupa alguma plataforma, que não vai usar a plataforma, parece muito grande, né, menor, algum microserviço que eu chamo de alguma API, que você conecta. Então tem coisa que o Coupa não vai desenvolver. Vou dar um exemplo aqui, assinatura de documento eletrônico. Cara, já faz a DocuSign, né. Não faz sentido você achar que a Coupa vai desenvolver o DocuSign inteiro. Tá corretíssimo. Não vai, você pega esse DocuSign e conecta no meu Coupa aqui, né. Então acho que essa lógica de conexão vai existir, vocês vão ser hub, por exemplo, para que você conecte. Inclusive, já falando de IA generativa,
Também estava no meu top 10 Uhum. technologies aqui, só para voltar para o tema fortemente, um conceito chamado de Agent AI, né, um agente de IA. Que esse agente de IA, você fala: "Nossa, mas já é um nome legal, assim, bonito, porque o agente tem que ser autônomo, tal", mas o mais maluco disso aqui é o seguinte, vamos supor que vou dar um exemplo de agente de Hum, IA. Um agente de IA é um que pode negociar e comprar sozinho de ponta a ponta sem um comprador pôr a mão. sim. Então existe um Agent AI aqui. Veja, você pode ter um agente especializado com IA generativa em comprar serviço e um outro agente especializado em comprar MRO e um outro agente especializado em comprar commodities. Serão 3 agentes diferentes com fluxo de negociação diferente, com uso da IA generativa de maneira diferente. O mais interessante é, você vai poder no futuro próximo comprar esses agentes no marketplace e conectar dentro. Todos eles. Entendeu? Então a lógica que é a generativa vai ter gente que vai desenvolver um agente e você compra o agente e conecta. Exa Então, por exemplo, no seu, vamos chamar assim até então, bot que você tem, Uhum. pode ser que ele não compre e negocie sozinho matéria-prima. Você fala: "Meu, não vou deixar a matéria-prima ou serviço na mão disso aqui". Algo Porque estratégico. isso não é só por ser estratégico, é pela diferença, né, você fala: "Cara, uma coisa é eu comprar produto do catálogo, Sim. a outra coisa é eu comprar um produto ou um serviço que não está no catálogo, tem que especificar. Puta, não tem nada a ver uma negociação com outra. Isso tem a ver com o treinamento, né, Porque você da IA treina um robô também. específico, um agente específico. Você vai, entre aspas, programar ali, desenvolver um agente de IA específico e IA generativa, que ele manja tudo de commodity, né. E aí, pelo teu chat, você vai integrar esse agente no teu chat, na hora que uma pessoa pegar: "Ah, eu quero comprar tanto de matéria-prima, de commodity e tal", vai acionar esse agente compra e devolve no chat de novo, entendeu? Vai ser a lógica É, do jogo. eu falo assim que o céu é o limite, É. né, em questão de inteligência artificial generativa, o céu é o limite, porque tem muita coisa sendo desenvolvida, né. Então até quando eu participei do fórum de compras, né, e eu fiz a apresentação das ferramentas que tinha naquele momento, Isso, né, isso. hoje eu falo para vocês, Já tem já um tem monte. muito mais, né. Tem até um site que fala assim, inteligência artificial para tudo, né, e você digita o que que você quer, ele É vai isso, te dizer, isso né, aí. e vai ter esse exemplo, né, Vai um você tem comprador, né, algo que venha te auxiliar ou até mesmo ser o agente que vai fazer a um negociação. detalhe, esses agentes já estão funcionando, tá. Mas já estão Hum, funcionando, já tem por aí. exato. Então vamos continuar nesse aí. Então Sim, entendemos aí a generativa, que é muito legal, isso aí tira uma carga operacional, aumenta a robustez, melhora a requisição, experiência do cliente, é exatamente. muito legal. Você falou ainda neste exemplo, você falou uma questão de dados. Sim. E aí, eu vou perguntar para você, com isso, pra você responder diferente da minha opinião, Não, mas mas eu vou fazer um benchmark e vou perguntar para o público e depois para vocês 2. Depois eu dou minha opinião, pode ser polêmica, Claro. tá certo? pode ser. Ó, vou fazer uma pergunta para o público aqui olhando para a câmera. Pergunta para vocês que estão com a gente. Vocês acham que se vocês forem colocar, por exemplo, um chatbot, um agente, vocês têm que desenvolver, sanear, trabalhar e arrumar os dados antes de começar um projeto de uma implementação de uma IA generativa ou durante ou depois? Então vou repetir a pergunta. Vamos tocar no projeto de IA generativa. Então, a primeira coisa que eu faço é arrumo todos os dados. Depois que tiver tudo saneado bonitinho, eu começo o meu projeto, ou durante o projeto você arruma, ou você fala, eu implemento o projeto, depois que o projeto estiver rodando, eu arrumo os dados. Pensa aí, e agora eu vou fazer para vocês essa pergunta. Sim. Antes, durante ou depois? Um bom engenheiro, temos que ter os dados antes, Antes. tá. Mas como o mundo gira, é diferente, né. O que acontece é você tá fazendo os 2 em paralelo, né. Você tá fazendo a aplicação de inteligência artificial generativa e, em paralelo, você tá lá com machine learning, né, fazendo a categorização, a Teoricamente, você correção. gostaria de falar antes, mas sua resposta na vida real é durante. A prática eu te falo, É a você prática. não tem que esperar algo para começar algo, Muito que bem. né. Vamos ver. E você? A minha resposta é a seguinte, eu sou de vendas lá na Copa, né, e Pouco importa. não, 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 eu tô dizendo pelo seguinte, né, sempre que a gente está discutindo ali um projeto com o cliente, vem a primeira pergunta: "Pô, quanto tempo de implementação?", né, e aí a gente tem ali obviamente um tempo padrão, mas sempre ele está ligado a essa questão dos dados. Isso. Então a gente entende que você tem que ter uma boa parte desses dados saneados, preparados, mas a gente tem convicção de que isso não vai estar 100%. Então durante o projeto, eu vou seguir até a resposta do Luiz, durante o projeto eu vou ter que também trabalhar nessa parte de dados, não tem jeito, isso vai fazer parte. Acho que as empresas hoje de maneira, né, de maneira geral estão cada vez mais
pensando nos dados, estruturando os dados melhores. Você tem ferramentas aí que hoje auxiliam as empresas assim de uma forma muito rápida, mas ainda assim seria, né, no meio do projeto você vai trabalhar nessa questão dos dados. Não tem como. Então, até que eu não fui tão polêmico, tá? Pessoal, minha resposta é: durante, vai tranquilo. Não façam antes. E aí, por que eu sou polêmico nisso? Estou jogando muita polêmica. Porque, primeiro, tem duas coisas aqui. Na teoria tudo é bonito, né? Cara, mas eu não acho nem que é teoria. É. Aí a única coisa que eu vou, entre aspas, debater com você é que não é nem pela teoria. Primeira coisa, existe uma questão de paralisia decisória e paralisia de ação, porque você sempre vai ter a desculpa para o seu cérebro, para todo mundo na empresa, falar: eu até faria um projeto de IA generativa, porém, como os meus dados não estão saneados, é muito difícil, eu não vou fazer. E aí o cara não vai conseguir aprovar um investimento, um tempão de projeto de saneamento de dados sem resultado, e ele não vai fazer nada. Sim. Então, primeiro é a desculpa. Então, já elimina a desculpa. Faz o projeto e saneia dados. Exato. Mas eu tenho uma outra justificativa que não é pela desculpa, Sim. e sim pelo seguinte. Por que eu acho que nem na teoria a gente deve fazer antes? Porque a gente não tem a noção de que o volume que a gente tem de dados é gigantesco. Isso, E a pergunta é, se não for durante, qual dado você saneia? E é impossível você arrumar e sanear tudo, porque o volume de dados, mesmo que você pare toda a empresa e saneie, quando vier o primeiro dia, alguma alteração vai ter no dia 1 de operação. Exatamente. Então, como o volume de dados é inesgotável, qual que é a lógica? É você sanear o dado que vai ser usado para aquele projeto. Ou seja, o próprio projeto ele cria uma delimitação do escopo de dados que você precisa trabalhar. E se você não tiver com o projeto, começando o projeto, você não sabe. Eu vou dar um exemplo matemático para exemplo. Imagina que você tenha 100 mil dados. Cara, você tem que arrumar os 100 mil antes ou você tem que arrumar os 5 mil que vai usar no projeto? A resposta certa é os 5 mil do projeto. Sim. Como que você descobre os 5 mil do projeto? Se você começar o projeto. Começar o projeto. Se você não começar o projeto, você não sabe qual dos 100 mil você tem que arrumar. Exato. Então, existe uma definição de minha parte que não é nem teórica. Fala, cara, não esquece. Na verdade, você começa o projeto e é um projeto paralelo. É conjunto. Você tem que tocar a IA generativa junto com o dado. E na hora que soltar o MVP, corrige o dado de novo, corrige o Exato. pronto. É isso. Mas o que é muito importante é, nesse momento, você ter noção da questão da padronização e da governança que você vai estar aplicando. Porque daí entra os novos dados que vão estar Se eu for entrando. no dia 1, já Exato. vou sujar de novo. Se eles estão entrando na metodologia errada, que era talvez sem padronização, sem nada, você só está, entendeu? É enxugar gelo. Exato. É enxugar gelo. Então, assim, você tendo uma governança, você tendo uma padronização, você criando um processo para isso, tudo que é dado novo já vai entrar no modelo que você precisa É isso. e vai facilitar a tua vida no futuro, né? Mas tem que ocorrer em paralelo, Tem que porque ocorrer em paralelo. é muitos dados. É isso aí. É muitos dados. Você imagine MRO. Meu, é um mundo, Não, é isso que eu tô falando. né? A gente tá falando aí de 60 mil, tem gente que tem 100 mil É isso aí. spare Inviável. parts, né? Então, se você esperar tudo isso para poder começar o projeto, É isso. o projeto morreu já Morreu antes antes. dessa. Só isso aí. Isso aí. Exatamente. Então, acho que essa dúvida a gente precisa limpar. Eu tenho batido bastante nisso nesse ano, porque, cara, o que eu ouço de gente, porque é muito comum, para mim, né, que tô em muita palestra, muito debate, muito podcast, Sim. para mim, eu ouço isso que virou um clichê. Para muita gente, para mim é o clichê. Fala, Não tem os dados. Mas não tem os dados. É Cara, aquela pra mim, desculpa perfeita. Para mim, Alex, eu entendo, respeito todo mundo que está ouvindo pela primeira vez isso, mas para mim é o maior clichê que tem. Pena que eu não tenho os dados, sem o dado, né? Tem aquela famosa frase em inglês, antiga, cara, essa frase, porque eu sou um cara de Haiti pro Oriente, tá? Cara, existe uma frase que eu vi há mais de 20 anos, um mini palavrão em inglês, que é shit in, shit out. Exato. Cara, eu vi isso aí há 20 anos, há 20 anos atrás, falava shit in, shit out, ou seja, você põe a merda aqui. Vai sair. Cara, já sabemos isso há mais de 30 anos. Exato. A grande sacada é para de ser filosófico e vão para a prática. A prática é comece o projeto e vai saneando e criando a governança daquele projeto. Aí, Exatamente. se entrega e vai. Até que os ganhos, né, identificados durante essa implementação do projeto vai te ajudar a sustentar Perfeito. mais investimento Isso. e mais projetos. Então, Você matou outra coisa esse é o importante. ponto, porque se você espera, você não tem algo para mostrar para a liderança dizendo que está dando certo. Então, se você já começa e vê o benefício que aquilo está trazendo, o valor adicional que está trazendo, você já vende. O próximo passo. E assim vai.
Isso é interessante porque, assim, na Copa a gente tem várias metodologias diferentes de projeto. Por exemplo, uma delas, dependendo da maturidade da empresa, é você fazer um processo standalone, onde não necessariamente eu vou conectar tudo num primeiro momento. Isso. Eu vou conectar o que é estritamente necessário para mostrar resultado. Isso aí, sem dúvida, vai, obviamente, gerar uma confiança É maior isso por aí. parte de quem É isso aprova aí. mais investimento, ou seja, você já vai mostrar resultado. É Então, isso aí. a questão da metodologia pode ajudar também, né, a Ó, você ser mais rápido. E, de novo, vai ser uma jornada. Você vai preparar os dados durante o projeto inteiro e pós-projeto. e pôr no Então, projeto. não tem jeito. Acabou. Exatamente. Beleza, Luiz, então vamos para outro exemplo. A gente Vamos lá. falou desse chatbot, a generativa com plataforma, que mais que vocês já estão usando de a generativa? Então, a nossa ideia para tudo isso, né, em procurement falando, é você ter uma análise de dados muito melhor, né, que é o nosso Spend Analysis, né, Perfeito. porque é onde você consegue visualizar o value leakage, né, para você fazer as correções e atacar e trazer né, benefícios a curto prazo, né, como também identificar oportunidades de negociação, né. Então, isso eu acho que é o nosso foco hoje, né, junto com questão de inteligência de mercado. Porque como, né, vocês sabem, a Mondelez, ela possui vários produtos que são correlacionados com commodities, nós precisamos ter essa inteligência de Perfeito. mercado na mão, Na mão. né. Na mão. E se for online, atualizada a cada segundo, pra gente é melhor. Então questão, por exemplo, assim, clima, questão de guerra, questão de problema de transporte, qualquer coisa que venha fazer com que venha mexer, né, com Ou os seja, preços de antes do commodity. próprio cacau, vamos dar exemplo que vocês usam cacau. Exato, Caramba, você fala: "Ah, vou conhecer o preço do cacau". Não, até antes do preço do cacau, eu preciso conhecer o clima, porque com o clima eu sei qual o possível preço do cacau. exatamente. Hã? E a gente o cacau é um exemplo muito muito bom, né, e isso é público, vocês podem ver, né, a maior parte do cacau do mundo vem da África, né, e houve uma perda gigantesca, né, da produção do cacau lá, por Isso. questão de clima. É isso Né? aí. Então, se você tem todas essas informações com antecedência e isso está super linkado nas tuas ferramentas e tudo mais, faz com que você tenha uma análise muito mais assertiva, né? Então, é que nem a gente fala, se deixa de ser reativo É para isso ser aí. preditivo, né? Você tendo essa informação com antecedência, você consegue criar uma ação Perfeito. Agora, mais a minha rápida. pergunta estava ótima, eu concordo 100%. Aonde está entrando a IA generativa nesse teu exemplo? Então, ele está primeiro, avaliação das informações de mercado, né. Então, por Bom, exemplo, ele vai estar conectado com ferramentas de inteligência de mercado, e aí vocês conhecem tanto mais do que eu, por exemplo, como também questões de notícia, né. Ele puxa isso, ele faz a integração da informação e ele faz a análise para você. Então, ao uhum. invés de você ter uma pessoa só recebendo os inputs, os insights de mercado, e a pessoa usando a inteligência dela para poder correlacionar os problemas e chegar numa conclusão, a inteligência artificial generativa faz isso para você com uma velocidade muito maior. Então, imagine, você recebendo hoje, sei lá, você consegue ler 10 artigos, você faz uma correlação, você chega na conclusão e vai dizer: "Ah, o preço do cacau vai subir", né. A inteligência artificial, ela vai pegar, sei lá, 1000 Então, fontes, fazer uma correlação muito mais rápida e vai te dar uma conclusão muito mais assertiva, perfeito. né. Então aí que eu vejo muita vantagem de você gerar valor através da inteligência artificial. Perfeito, perfeito. Isso que você está falando para mim é incrível. Eu concordo plenamente, mas na prática é como se ela estivesse já soltando uma recomendação para você de uma análise que ela fez que, para o desespero de alguns, mas para a agregação de valor nem todo mundo, mesmo que conseguisse ler os 1000, não consegue, nós não conseguiríamos. Mas mesmo que conseguisse, cadê a competência do ser humano Pra de ter analisar os 1000 e fazer a correlação? sim. Uma coisa é: "Puxa, não, na minha equipe eu tenho". Bom, na sua equipe você pode ter um. Eu quero ver você ter 15 desses aí, Exatamente. que primeiro não consegue ler 1000, vai ler 10, e segundo que os 15 não vão ter a mesma competência analítica, macroeconomia, Exato. microeconomia, análise de cenário, pegar o dela de fora, e a IA vai ter. E você Você sabe que eu teria que ter muitos profissionais com especializações diversas, é isso. né. Então o teu Eu teria time que ser seria especialista em gigantesco. clima, eu Exa teria que ser engenheiro agrônomo.
para ter uma competência que fosse possível de fazer um negócio desse, Exatamente. sendo que a IA generativa vai te entregar isso aí. E Exatamente. você sabe que isso aí também está no meu top 10 que eu coloquei de Sim. BI, e eu estou mostrando um outro exemplo, né? Para quem me conhece há muito tempo Uhum. novo aqui, sabe que eu corro, sou atleta aqui, amador, né? Sou apaixonado por vários Amador mais ou esportes. menos, né? Mas já Tô, tá num nível diferente. é. E aí eu tô mostrando na minha palestra, eu mostrei no meu slide eu tirei foto do meu Strava. Para quem não Uhum. conhece o Strava é um aplicativo que tem dados sobre os meus treinos, as minhas provas, minhas corridas. Ele é bem famoso em corrida e bike, tá, o Strava. E também é tipo uma rede social ali que a galera compartilha o treino, um segue o outro, dá Uhum. um like e tal. Muito que bem. Mas qual que é a graça? Eu mostro no primeiro slide que eu mostro os dados do meu treino para todo mundo na plateia, né? E um monte de gráfico, frequência cardíaca, tiro, potência, e mais um monte de coisa. E pergunto: "Pessoal, quem daqui corre, né? Quem daqui aí levanta", sei lá, vou dar um exemplo, 10% levanta, menos 10% você entendeu? "Eu acho que o cara entendia aqui", mas 90% não entendeu nada do gráfico. Aí eu troco o slide e o Strava colocou o quê? Uma IA generativa que analisa e interpreta o meu treino, Exato. que é exatamente o que você está falando. E no meu segundo slide eu mostro chama IA generativa beta lá. E ele coloca: "Belo treino, você fez intervalados incríveis, tua frequência cardíaca tá", ele descreve exatamente e interpreta: "Recomendamos manter o ritmo para as próximas sessões, pará-pará". E o Strava entrega isso. Aí eu falei: "Pessoal, vocês entenderam meu treino? Ó o treino 1, treino 2, eu ponho 2 na tela. Nossa, olha a dife agora eu entendi". Veja, o que esse dashboard, o que que eu estou falando? O dashboard que a gente tem acesso, por exemplo, num Power BI ou dentro de uma cupa de dashboard de dados, ele te dá, mas ele 10% da população vai extrair alguma coisa. Agora, quando é a generativa lá no Strava está dando textos próximas sessões, 90% consegue extrair Exato. aquilo que se faz. Isso é um Mas poder absurdo. Não, cara, assim, isso é sensacional, né? Porque a gente tá falando aí de produtividade, É isso. agilidade, de Não é realmente. produtividade, concordo plenamente, mas se deu pena. Não é só produtividade, está entregando uma recomendação que as pessoas não é por produtividade, não tem. As pessoas ali na Não, plateia não conseguiriam falar o que fazer. exato. E assim, traduzindo uma linguagem muito mais Ele acessível. tá te dando o negócio e você conhece, ele tá te dando conhecimento. um outro exemplo, assim, muito legal disso é o seguinte, acho que antes da pandemia, raramente a gente fazia reuniões remotas, né? Era sempre mais presencial. A pandemia fez isso. E hoje em dia a gente faz, não tem pandemia, a gente pode fazer reunião presencial, mas a gente acaba usando bastante. Eu, por exemplo, lá na Copa, a gente utiliza várias ferramentas que durante a reunião acontecendo, são leituras diversas. Então, assim, não só, primeiro, fazer a transcrição, não só a ata, ela faz muito mais do que aquilo. Então, ela começa a olhar o comportamento das pessoas, ela começa a buscar informação sobre aquela empresa, sobre quem está falando. É um negócio já. Não, Você eu não tô usando aí, cara. não, isso aí, pois são ferramentas de mercado. Eu tô fazendo transcrição da ata hoje em dia, né. Nessa transação, ela traz muita informação. Isso aí eu não tô usando. Tem lá, tem alguns exemplos lá, assim, eu vou olhar depois e falo, pô, ela traz muito mais insights, e não somente o que foi discutido na reunião. E ela começa a dar, inclusive, no final, né, algumas sugestões, alguns to-dos do que você deveria fazer. Não só o que foi combinado, efetivamente falado, mas o que mais você poderia fazer. É um negócio, assim, sensacional, cara. Sensacional. Então, de novo, é um diferencial absurdo. Se eu vou anotar, porque eu não tô usando esse aí. Não, depois eu Se eu tô usando, eu falo um pouquinho das ferramentas, mas é um negócio muito legal, muito bacana. Eu tive a experiência de ver isso ao vivo, né? Num evento da Microsoft sobre o Copilot, Isso, do né? comando. Dela pegar a transcrição da tua reunião de Teams, transformar em ata, que é a coisa, né, Uhum. mais simples, Sim. mas que consumia um tempo enorme pra gente fazer. Eu perdia, né. Né. No fim, voltando até lá, a gente decidiu tal coisa, eu não lembro disso, ninguém falou. E eu vi eles fazendo pro lado de vendas, que eu acredito que é a mesma coisa, só reverter para o lado de É compras, lógico, né? lógico. Que é ele ver a questão comportamental durante a reunião. Outro então. Então ele te dá os insights, assim, ó, a reunião tá indo para um caminho que não vai ser benéfico para tua negociação, isso, os pontos críticos que você tem que colocar são esses aqui, né? Ele já fazia conexão com o contrato que você tinha ou com a proposta que você, né, tá fazendo. Isso para a área de vendas é essencial. Eu falo, para a área de compras, salvaria muito numa negociação, porque você tem todo o conhecimento e você consegue se preparar de uma melhor maneira possível, né? Então, e não é somente o Copilot, né, que está trazendo isso, mas eu vejo que é o próximo passo, né, do generativo,
porque ele está te auxiliando para você tomar as decisões e ele vai, né, te suportando conforme as coisas vão andando. O Luiz tocou num ponto legal que lá também a gente utiliza, que é justamente isso. Essa ferramenta ela tá ligada ao calendário. Então hoje eu vou ter uma reunião com a Mondelez 3 da tarde. Cara, 1h30 eles soltam um e-mail para mim lá. Você vai ter uma reunião, essa é a pessoa, essa é a empresa. Então ele traz características da empresa, da pessoa. Ele busca uma série de dados. Quer dizer, minimamente se você preparar ali, cara, e ler aquilo por 5, 10 minutos, Isso aí. ele vai muito mais preparado pra Lógico, uma reunião como essa. lógico. É assim, de novo, estamos Mas falando de detalhe, isso aí uma eficiência absurda, né? não é uma função, mas essa preparação, eu dou aula de venda consultiva, gestão de pipeline comercial há mais de 20 anos. Eu falava isso há mais de 20 anos. Sempre, se prepare para uma reunião, Sempre. é importante, Para o vendedor, Leonia, da seu cliente. Falava, Vitor, né? E Coisa de qual é o vendedor. vendedor? Eu falava, olha, o negócio é antes de ir para a reunião, você vai fazer o seguinte, você vai acessar a internet. Há 20 anos atrás, 20 anos, acesse a internet, Olha só. vê o que tem de notícia daquela empresa, procura. Quando você achar as notícias, você já traz para o CRM, coloca no CRM, para você ter o histórico, porque se ali no CRM, primeiro, eles não procuram a notícia, segundo, eles não querem digitar dentro do CRM. E isso é um clássico que se arrasta até hoje. Hoje em dia, Isso é um clássico de vendedor, né? hoje acabou, porque a IA sugestiva, a IA generativa faz tudo isso pro cara. Sempre o gestor operacional, tem Porque assim, opção, o vendedor ou o comprador quer fazer. Exato. Isso você quer fazer, ninguém quer abrir mão de negociar, porque é a parte Exato. legal do jogo. Exato. Quem é vendedor sabe, né? A cobrança por usar o CRM cada vez melhor é absurda, e tá correto, tem que ser. Só que hoje tá aí, né? A tecnologia para te ajudar com isso. Então, todas essas informações que eu falei antes e depois, vai tudo pro CRM, Vai tá tudo tudo pro CRM. registrado. Então, se alguém quiser consultar como é que foi a reunião, como é que tá andando aquela oportunidade de negócio, tá lá, tudo lá. As ferramentas estão aí. É só utilizar que você vai, sem dúvida, de novo, ganhar aí produtividade, eficiência, né? Que é o que se busca Total. cada vez mais, né? Total. Exatamente. E aí que pega o gancho com uma coisa que eu sonho ter um dia, é a parte de contratos. Que você vai para uma negociação e você tem, né, digamos assim, uma cláusula de contrato com as opções de flexibilidade que você pode ter, né? Então você vai negociar, né, um contrato, pode ser não um contrato inteiro, algumas cláusulas, ele vai te dar opções, né? Até que ponto você quer arriscar, ou até que ponto você consegue ir dentro, claro, dentro do teu compliance, das tuas regras, né? Mas facilita em muito a agilidade da negociação, porque hoje você tem que mandar para uma pessoa que é especializada, né? A pessoa analisa, volta para você e fala, não pode aceitar isso. Tá, mas e as opções, né? Então, eu acredito que é um passo que é muito importante e para compras e vendas vai ser aonde vai ser o grande Perfeito. diferencial. Ó, até agora você deu 2 grandes projetaços de blocos de exemplo aqui, que foi um chatbot, que eu também chamei de Copilot aqui, integração, e o segundo que foi o Analytics, vou chamar de Analytics aqui, que é o uso da analítica generativa, recomendando as coisas para facilitar. Exato. Você comentou essa parte de contrato, eu vou entrar no outro bloco e perguntar se você tem ou não, que é o uso pessoal do indivíduo pessoa física de uso, por exemplo, de um chat GPT, porque é o mais famoso, mas tem um monte já. Você tem o Gemini, o Google, você tem outros aí. Por que eu estou falando isso? Porque hoje eu tenho falado sobre contrato para a pessoa já fazer essa análise de contrato no uso pessoal dela e não que a empresa esteja com a plataforma. Eu quero dizer, hoje eu recomendo abra o seu chat GPT, abra o seu Gemini. Não estamos falando de segurança de dados aqui, que fique claro, já tem ChatGPT para a empresa que já está filtrando os dados para não estar na internet, não vamos falar sobre esse tema polêmico, mas que hoje já tem minimizações da questão de vazamento do dado interno, isso já existe hoje, obviamente, mas entra lá no ChatGPT seu da empresa, pega o seu contrato, clica no clipezinho, faz o upload e pergunta para o ChatGPT, olha, ou para o Gemini, ou para qualquer outra IA que existe. Olha, quais cláusulas aqui você me sugere trocar? Qual cláusula tem risco? Poderia pegar alguma cláusula? O que será que o jurídico meu com essa característica vai falar? Quanto mais contexto você põe, mais ele responde. E o interessante, tá? Se você coloca não só o contrato, mas você coloca, por exemplo, uma troca de e-mails que você fez com o seu jurídico de casos antigos, você sobe esse contexto, ele melhora a resposta em cima do contexto da sua empresa e não de maneira genérica. Então, esse caso do contrato, o que você sonha na verdade,
ver se essa é a minha pergunta, porque o seu sonho, na verdade, teria isso embutido dentro do Copilot, da Coupa, dentro da tua Uhum. empresa. Exatamente. Porque essa que você falou já existe se eu tomar a Sim. atitude de abrir o ChatGPT. Sim. Confere isso? Confere. Uhum. Hoje, pessoalmente, eu utilizo 80% das coisas que eu faço, pessoalmente, usando Você inteligência já tá em artificial. 80? Eu não tô em 80, Porque mas que eu bingo todos os dias, todos os dias porque eu tô penso assim, usando. cara, como eu consigo ser mais efetivo no meu dia a dia, né? Pra eu focar nas coisas que, né, entregam maior valor ou que mais importante pessoalmente pra mim. O resto, nossa, é o meu assistente pessoal. Eu te coloco dessa maneira, É isso né? aí, é isso aí. E na empresa eu vejo a mesma questão, né? Você tendo, né, e eu sei que tem, porque a gente já fez testes, né, com algumas empresas que fazem isso como ferramenta para estar, né, embutida no Coupa, dela dar essas opções. E isso dá uma agilidade enorme e uma capacidade que você não precisa, não depende, né, do comprador ou da pessoa que está analisando o contrato para você, né? E isso faz total sentido quando você quer ganhar em escala, Uhum. você quer dar agilidade e que você quer manter, digamos assim, toda a tua parte de compliance, conformidade, né? Isso. As regras da tua empresa. Por quê? Ele já vai estar setado lá. Como, ó, esse aqui é o padrão, isso aqui é a maneira que a gente faz e não pode fugir muito disso. Ele seta, só que ele é flexível até os limites, né, É isso. desse padrão que você estabeleceu ali. Então, para tua empresa, tá perfeito, né? E é aí que você ganha muito valor, porque hoje ou é muito negado, ou você não tem conhecimento e você acaba tomando um risco que você não deveria tomar o risco, e daí você coloca, digamos assim, a credibilidade ou até mesmo a tua empresa, né, Uhum. em algum problema jurídico que não deveria acontecer, né. Então eu acho que, assim, é uma das coisas que eu gostaria muito, pessoalmente falando, né, de investir, porque é um futuro que está nas mãos, É, né. E eu acho que agrega um valor tão grande quanto análise de spend, análise é de isso. dados, enfim, É isso aí, perfeito. né. Porque Perfeito. hoje é um dos grandes, digamos assim, gargalos que nós temos dentro de um processo end-to-end de procurement, o tempo que demora para fechar um contrato, um tempo que demora É para isso aí. analisar, chegar a um acordo, negociar e tudo mais. Então, O foco ali deveria ser no trade-off mesmo, né, dessas decisões. Esse que é um ponto interessante, ou seja, a partir de uma matriz, até onde eu posso tomar esse risco, né. Exato. A Copa ela tem evoluído muito também nessa parte, né, de apresentar essas melhores opções aí para o cliente e você de uma forma muito rápida tomar essa decisão. É claro que contrato, sem dúvida, ele tem que seguir um pouquinho isso também, né, para te ajudar, de novo, a acelerar o fechamento do negócio, porque muitas vezes você define, ele faz a negociação, mas você até assinar um negócio, você passa por esse processo que muitas vezes é um pouco mais leva um pouco Exatamente. mais de tempo. E a gente tem que trabalhar e melhorar para reduzir isso, né, tem é. que ser mais rápido aí. Mas isso que você falou, contrato, por exemplo, eu dou de exemplo, tá? Use, né, uma IA generativa Sim, para fazer análise de contrato. A exato. outra coisa, parece básico, às vezes depende do tamanho ou do produto ou do serviço que você está comprando pela primeira vez. Às vezes, para criar o contrato pela primeira vez, já vale muito a pena. Para você criar um negócio simples, criar RFX, quando eu digo criar RFQ, criar RFP, Sim, analisar os itens RFP, cara, usa o ChatGPT para fazer isso. É muita exatamente. besteira hoje você criar RFP e RFQ na mão, né? É, Muita perda de tempo. O spend, muita gente não sabe. Pra você fazer um spend análise, vai poder fazer no Nave? Vai, Sim. vai. Direto com o gráfico da Coupa lá dentro, óbvio. Mas se você não tem isso ainda, se você pegar o Excel, uhum, subir no clipezinho lá, no Excel, o arquivo do Excel, e você pedir na IA generativa no ChatGPT, sempre como exemplo estou dando, tem outros. uhum, Você pedir para ele fazer o spend análise, ele vai te entregar o spend análise na hora na tela e você ainda pode exportar a sim, tabela, né. exatamente. Então, cara, fazer um spend análise, fazer análise de contrato, fazer uma solução, procurar fornecedor, procurar especificação técnica. Vou dar um exemplo aleatório: "Puxa, eu preciso comprar embalagem", tá, embalagem do quê? "Ah, não, eu quero comprar embalagem", vamos pegar o seu caso aqui, Uhum, né, vou pegar embalagem para, pack de transporte de chocolate. Ele já fala: "Puta, então as opções são caixa de papelão de tanto, caixa de papelão", ele já vai dar. Cara, legal, como que eu faria, quais são os principais preços de caixa de papelão? Lista. Como que eu faria RFX aqui? Lista. Quais são os principais itens negociáveis? Cara, ele vai te entregando tudo, você faz rapidamente uma concorrência
de uma caixa de papelão para fazer o pack de transporte que vai lá para o supermercado, cara, é muito mais rápido com o uso do negócio. Exatamente. Acho que tem que ter essa cultura de uso. Sim. E aí vai uma pergunta para você, Luiz. Eu tenho falado que algumas empresas, poucas ainda, né? Tenho falado, pessoal, tem empresa que está tão entrando nessa vibe já do uso de IA generativa, que a empresa está colocando meta nos colaboradores de uso de IA generativa. E quando eu tenho falado isso, o que aconteceu? O vira e mexe, quando eu falo isso numa palestra, vem alguém no final da palestra e fala, Alex, você tem alguma empresa benchmark? Eu estou pensando em fazer isso. Por quê? Porque o que eu estou enxergando de dor é, puta, legal a gente está falando do podcast, mas quem da nossa audiência aqui, Sim. vamos supor que 1000 assistam o nosso episódio aqui. Cara, quem dos 1000 que assistir nosso episódio vai estar usando o ChatGPT para fazer análise de contrato só o que ele ouviu no podcast hoje? Sim. E aí, se eu pegar um percentual, por percentual de curva de adoção de tecnologia, que é uma curva mundial, tem estudos sobre isso, é 10%. Daí é 13,5, uma curva média. Fala, cara, 13,5, então do 1000 teremos aqui, né, 113 pessoas que vão usar. As outras não vão. Vocês estão trabalhando alguma coisa na Mondelez sobre isso? Ele fala, não, incentiva, colocando meta, cobrança, cultura. O que vocês estão fazendo em relação a isso? Ou nada ainda? Em questão de meta, não, Não? né? Mas porque a gente entende que está sendo desenvolvido a questão corporativa. Tá né? bom. A partir daí, a gente vai ter as ferramentas, né? A gente está com um programa muito grande agora com Gemini, né? Bom. E a partir daí, né, passando esse ponto digamos assim, dos testes e tudo mais, aí sim vai ter um incentivo muito grande, porque a companhia está investindo e aquilo ali vai estar disponível para todos os funcionários. Perfeito. Né? Então, hoje é uma recomendação, né? Não uma meta, Ainda não algo tá obrigatório. tracionando, assim, muito forte. Ainda não tá, né, tracionando muito forte. Mas você imagina que para o próximo ano, por exemplo, já entre como uma... Eu acho que vai ser como se fosse uma ferramenta que vai te auxiliar. Como, por exemplo, como você tem o e-auction. PowerPoint, o Excel. Não, eu acho que vai até assim. Aquela pergunta, você tá usando o e-auction para tua negociação? Não. Pô, Ué, e-auction é uma ferramenta muito importante forte quando você vai fazer para a tua negociação. A inteligência artificial generativa vai ser a mesma coisa, né? Você está usando isso, a inteligência artificial generativa, para te auxiliar nisso? Não. Pô, você deveria, porque é uma ferramenta a mais que vai te ajudar, né? Na questão final. Então vai passar numa questão de recomendação como se fosse uma ferramenta que você tem que usar. Porque se você não utilizar, você está deixando algo em cima da mesa. É isso aí. Comentando um pouco de live agora, né? Na live para o ano de 2025, esse vai ser um dos temas que serão tracionados junto com a questão de valores, cultura, tal, que a gente sempre faz campanhas aqui de cultura, clima, engajamento, e a gente vai trazer a questão de tecnologia como um ano focado em adoção de tecnologia pelas pessoas, de todos os colaboradores da live, que a gente chama de livers, né? Então, todos os livers vão ter, ainda a gente não vai estruturar meta, mas a gente vai fazer campanhas fortíssimas Exatamente. de uso de tecnologia. Então, vai ser uma coisa do RH, do pedal de clima lá, que vai estar falando, cara, vai ter banner, vai ter mousepad, vai ter não sei o quê, vai ter encontro, case, apresenta, quem vai ganhar o case de melhor uso. A gente vai começar a fazer uma campanha no ano inteiro para alta adoção de tecnologia no ano de 25. E com isso você constrói uma cultura que vai ser super normal você utilizar. É o que a gente vai criar. A gente vai criar uma cultura de alto uso de tecnologia. No nível de indivíduo, porque a gente já tem hoje no nível de CRM, no nível de procurement, no nível de RP, mas no nível de indivíduo ainda está faltando. Sim. Não, e a gente falou, a gente se apresentou no início aqui, todo mundo tem mais de 20 anos de carreira e tudo mais, né? Então, há mais de 20 anos você tinha uma forma de trabalhar, né? Hoje você tem uma outra forma, ou seja, com muito mais ferramentas que vão te ajudar no dia a dia. E é legal, você falou de campanha, porque muita gente ainda acaba, não que ela não queira usar, mas ela acaba, né, muitas vezes ali no seu hábito normal. É hábito, é do conforto. A questão é o hábito, né? E acho que isso é fundamental, todas as companhias, né, de fato, fazer essa campanha para que você utilize aquelas ferramentas que estão disponíveis. Isso vai elevar, né, essa empresa a um outro patamar, ou seja, você não vai deixar a oportunidade na mesa perdida. Esse é o grande ponto, né, da tecnologia. E você mostrando o valor que isso está trazendo, você incentiva cada vez mais as pessoas a buscarem, né? E que nem aqui mesmo, né, no podcast que nós estamos falando, de tantos exemplos, vai incentivar a curiosidade. E que nem eu falo, a inteligência artificial generativa não é uma coisa do futuro, é uma coisa do
presente. Mas muito. É agora. Então, assim, invista, nem que seja o teu tempo pessoal, para você aprender mais, para você conhecer mais, né? Que falam, né, que é o, o cargo do futuro, né? Engenheiro de prompt, né? Você saber fazer as perguntas certas, colocar todo o contexto, que nem você comentou, o ambiente que é aquilo lá, porque a inteligência artificial vai trabalhar com aquilo que você está fornecendo e vai colocar exatamente o que você quer, Uhum. né? Então, quanto mais assertivo você for nisso, então a questão de trabalhar com comunicação, né, agora com a inteligência artificial, é muito importante. É. Eu acho, fazendo agora uma futurologia total aqui da minha cabeça, tá? Sim. Uma futurologia total, do mesmo jeito que eu abri aqui o podcast comentando sobre aquela questão do content creators, que já tem gente que nem usa, e gente que já tá falando, tá perdendo a personalização, a humanização. Eu acho que isso ao longo dos anos vai demorar, eu acho, demorar quando eu digo, não é demorar 50 anos, mas vai demorar assim uns bons 2, 3, 4 anos. Acho que vai ter automaticamente que vai começar a excluir as pessoas que não usam, porque a pessoa não vai ter produtividade, não vai conseguir gerar um conhecimento a mais, não vai conseguir performar no projeto. Uhum. Então vai ter uma escala, mas, cara, lá na frente, fazendo uma futurologia total, eu acho que um grande diferencial já nem vai ser usar, vai ser a pessoa que consegue pensar diferente, análise crítica em cima do que vai É estar esse é o ponto. sendo usada, e o cara ter algum insight diferente daquilo. Ó que loucura que eu tô falando, porque vai ter a curva de adoção, e as pessoas vão cair. Como as pessoas têm muitas ainda têm pouco conhecimento, Uhum. vai aceitar tudo que está ali. O fato de aceitar tudo que está ali, ele vai acertar boa parte, mas às vezes não. Uhum. E outra, o que é curioso, né? Um futuro de uso de IA é algo que não teremos mais futuro. Olha que filosofia, nós já falamos sobre isso. Porque a IA generativa, ela cria baseado no quê? Nos dados históricos. Uhum. Então, se ela está criando baseado no dado histórico, se todo mundo começar a usar a IA generativa, ela sempre vai criar em cima de um mundo existente. Então, a criatividade vai cessar. Então, a adoção alta da IA generativa gera um mundo sem futuro, gera um mundo do passado. Totalmente padronizado. Totalmente padronizado, porque está tudo em cima e isso vai acontecer. E só que aí o diferencial é do ser humano que já sacar isso aqui e falar: "Cara, mas agora eu vou pôr algo em cima disso aqui". Exatamente. Essa é a sacada. Então a grande sacada, por mais que tenha que ter o hábito do consumo e uso imediato, o diferencial vai ser do cara que estuda, tem conteúdo, aprendeu a usar, questiona e trabalha em conjunto. Isso tá muito É isso. ligado. Esse é o futurologia Que muita gente fala, pô, a tecnologia, a IA, né, vai tirar posições. E na verdade não é isso, é o que você falou. Quanto mais, né, a gente estudar, procurar saber, sem dúvida você vai se desenvolver para desafiar essa tecnologia, desafiar, né, a IA generativa. Isso vai ser fundamental e sempre vai sair na frente. Então a gente tem que estar preparado sempre, o tempo inteiro, para poder usar essa É tecnologia. isso aí, eu tenho uma frase, vou falar olhando para a câmera ali, a frase aqui, essa frase vai ficar famosa, minha que já estou usando bastante de palestra. Você não será substituído pela tecnologia. Você será substituído por outro ser humano que usa muito bem a tecnologia. Exatamente. Captaram essa frase, pessoal? Ouça de novo aí. Você não será substituído pela tecnologia, e sim por outra pessoa que usa muito melhor do que você. Pensa nisso. Muito bom, muito bom. Esse que é o ponto que vai fazer mudança na vida de muita gente. Se você não ter isso em mente, é a mesma coisa que ninguém. É a pessoa que não sabia mexer em computador. Ah, não quero mexer no computador. Você vai ser substituído por uma pessoa que sabe mexer É no isso. computador. Uhum. É isso aí. Coisa bem simples, coisa de, sei lá, uns 40 anos atrás, não sei quanto tempo que popularizou o computador. É a mesma questão. Cara, é engraçado isso, né? Porque trabalho com tecnologia há muitos anos e tal, enfim, recentemente aí eu não tinha Alexa em casa, né? E sempre cobrado aquela coisa, eu mudei de apartamento, enfim, coloquei algumas coisas a mais, comprei a Alexa. Por falta de tempo, demorei para instalar a Alexa. As caixinhas ficavam lá paradas, cara. Os meus filhos, o que eles me cobravam? Cadê a Alexa? Pai, instala, instala. Instalou. Eles estão usando ela de uma forma assim que eu não imaginava, mas usando, cara, cada sacada. Isso, eu tenho um de 12 e uma de 9. Então eles têm a sacada de pensar, de fazer perguntas, coisas que eu nem imaginava. Ah, pensava em usar a Alexa para ligar a luz, desligar, ter acionado e tal. Estão usando, cara, para estudar, para fazer consultas. É um negócio assim absurdo, né? Sim. E que é muito rápido, ao invés de ele catar o celular, digitar e É. tal, olhar, pergunta, faz, responde, acabou. Agora, o curioso é que eu adotei a Alexa já faz algum tempo. Fiz Smart Home, no Alegre, feliz. Cara, eu tenho uma Alexa em cada cômodo da casa. Não, eu também, Anora. Agora você é uma Alexa.
Tá, adotei essa. Só que, nesse momento, eu tô parando de usar porque eu acho a Alexa burra. Não, É mesmo, né? É, cara, é por causa da IA generativa, sim. eu falo: "Nossa, isso aqui não É que não vai porque você ficar mal", compara, né? porque Que antes comparei ela exato. com o Gemini e com o ChatGPT. É. Então eu olho, cara, eu perdi o uso da Alexa, lógico, pra acender a luz no smart home eu tô que tô, Sim. mas eu olho hoje e falo: "Nossa, a Alexa é muito burra, eu vou aqui com o pé de meter". É porque a base de comparação Mudou. Exato, hoje você gata algo muito mais genuíno, eles cada vez mais melhorando ela também, né? Não chegou ainda. Não chegou ainda, eu Eles concordo. estão na verdade, a Amazon sobre a Alexa, eu leio bastante reportagem e tal, não tenho toda a informação que é de matéria de internet, isso que eu falei com o cara de lá. Mas eles estão num dilema, né, o que eu vejo das matérias é que eles estão num dilema, Sim. porque o negócio não dá um ROI tão alto na Alexa, tem gente que fala: "Puta, vamos parar", aí a tecnologia chegou da generativa, eles não sabem se vão aplicar, se eles vão desenvolver a deles, porque eles pagaram o ChatGPT vai ficar caro, porque se hoje o serviço é gratuito, se ele conectar o ChatGPT da OpenAI ou o Gemini ou qualquer coisa, ele vai ter que pagar um FII por transação. Então não vai, eles estão tendo que desenvolver a dele, mas então eles estão num dilema lá que eu vou te falar uma coisa, mas eles vão ter que resolver esse dilema. Sim. Eu não sei o que virá pela frente na Alexa, pra mim ainda é uma incógnita, a Alexa. E ela, assim, a tendência é que ela fique cada vez mais inteligente ao nível. Ficar, Exato. usar. Porque o pessoal já tem algo para caminho, ó. comparar, né? Eu acho que é o caminho, cara. Eles têm um mercado aí que, assim, é absurdo. A gente tá falando aqui de competitividade, entendeu? Eu acho, mas É, eu concordo plenamente com a ideia. Mas se eu parar pra ver, cara, quanto tempo que já o ChatGPT deu uma explodida? Já estamos falando de 3 anos. sim. 3 anos. O Google percebeu, correu, já faz um bom 1 ano e meio desses 3 anos que o Google tá com o Gemini, já lançou do Gemini. Cara, já tá aparecendo no busca ali, já tá fazendo a busca integrada no browser. Então, de 3 anos pra cá, o negócio movimentou e os big players vieram junto. Por exemplo, o WhatsApp já lançou a IA dentro do WhatsApp, tá, lançou. A Alexa eu não vi nenhuma notícia sobre isso, concorda comigo ou não? Sim, sim. Eles, cara, estão comparando as big techs, cara, eles não lançaram nada ainda. O Meta já lançou, o Google já lançou, a Microsoft obviamente já lançou, Sim. e a Amazon para São engatinhando ainda, mas. eu sei o que eles vão fazer, mas ainda não saiu nada e nem especulação. Mas eu acho que as grandes, né? Você vai olhar todas as grandes que têm os serviços de cloud, elas são obrigatoriamente, elas vão lançar. Elas vão, porque uma coisa conecta com a outra, por questão de segurança de dados, privacidade. Então, por exemplo, o Gemini está super conectado com o Google Clouds. É isso, A mesma coisa, né? O Microsoft. é. E a Amazon é simplesmente um dos maiores serviços de cloud. Foi um dos primeiros, né, aí agora defender a Amazon como empresa, um dos primeiros a usar IA no mercado. Só que a IA preditiva de algoritmo, Sim. né, porque as recomendações, a clássica, exemplo mais clássico de mercado é a recomendação de compra. Exato. Tem E ele pega isso, ele pega estatística. então, cara, a Amazon inaugurou o uso da IA no bigs corporativos, assim, é o primeiro case que a gente tem grande, Ela popularizou, na verdade. popularizou a IA preditiva, a IA tradicional de algoritmo, né. Sim. Mas enfim, A gente acabou chegando nisso, na verdade, pela dica que o Luiz deu, né? De que estudem, procurem saber, né? Cada vez isso aí. mais isso vai ser um diferencial na sua carreira profissional, né? E aí deu o exemplo das crianças aí que fazem isso hoje Isso. de forma automática, É outro mundo, praticamente, né? é isso aí, é outro Acho mundo. que faz total sentido. Se, né, eu acho que até ó, uma das coisas é, se querem investir em algo, invistam no conhecimento voltado para essa área. Não importa, né, se você é comprador, vendedor, Não importa. marqueteiro, enfim, invista, porque eu acho que não é coisa de futuro, é coisa já de presente, e isso já faz você ser diferencial no mercado, já, É isso. hoje. Muito com certeza. Luiz, vamos para as perguntas que Perfeito. a gente faz para todos os nossos convidados aqui, Vamos sim. certo? E a primeira pergunta que eu tenho é uma frase de impacto. Até eu trouxe aqui para poder falar letra por letra, né? Legal, né? Pra ter certeza que Ayrton Senna, né, eu acho que com o hype que tá tendo, né, da Terem, Pire, Sensacional. foi meu ídolo, né, a morte dele emocionou o país inteiro, eu acho que ele tem muitas frases que são impactantes, principalmente para você como profissional e querendo ser líder, né, do teu time, da tua área ou do que você faz. Então uma frase que eu gosto muito dele é: "Quando eu penso que cheguei ao meu limite, descubro que tenho forças para ir além", né. Porque todo mundo acha: cheguei, tô exausto", né, você que
pratica muito esporte, sempre lá, eu cheguei no meu limite. Não. A partir dali, você consegue ir no além, É isso. né? Isso Eu tá acho que é uma ligado, frase você falou dele, tá ligado com aquela corrida que ele ganhou em Interlagos aqui, que foi um negócio assim, fora do. O exatamente. cara não tinha força, não tinha câmbio, não tinha mais nada, Travou a marcha, tudo. E o cara conseguiu ganhar a corrida. E ali exatamente. muita gente teria desistido. Fala, cara, não dá mais. É E só assim pra total você, sentido. né, chegar a outro nível, Só né, só assim. na questão profissional ou até mesmo pessoal na tua vida, né? Concordo plenamente. Tem, Sim. aliás, dou palestra sobre isso, tem várias teorias, inclusive, sobre quociente de adversidade, estudo de estresse, estudo de crença limitante, que todos indicam que essa frase faz todo sentido. Exatamente, exatamente. Minha vez agora de fazer uma pergunta pro Luiz. Luiz, pensando aí na sua carreira, né? Qual foi o conselho mais relevante que você recebeu, né? E às vezes está lá atrás, às vezes está mais para cá. Eu acho que vai uma coisa que a gente até tocou hoje, né? Dados. Faça as coisas baseadas em dados, né? Seja em inglês data driven, né? Data driven, isso é. Porque isso faz com que você tenha os fatos e os dados na mão e contra qualquer coisa que venha estar, né? Pode ser na tua vida pessoal, na tua vida profissional. Se você tem baseado em dados, você consegue pôr e justificar qualquer coisa, né? Então eu falo que eu aprendi muito na minha vida por causa disso, né? Que muitas vezes pessoas que só no gogó querem conquistar algo, querem fazer algo, se você põe fatos e dados, acaba com qualquer questão, porque mostra a realidade, né? Eu também sou um grande estudioso sobre decisão de neurociência, sou apaixonado, eu estudo diário sobre isso. Diário não exagero, mas umas 3, 4 vezes por semana eu estou estudando isso aí que nem um louco. Concordo plenamente, Data Driven Incomes é um futuro que tem que existir. A única ressalva que eu faço e por que ela é importante? Porque a gente minimiza o efeito emocional. Porque Exatamente. toda decisão, toda coisa que a gente vai explicar, o efeito emocional, ele é muito presente e só com dados que eu minimizo Cara, o efeito emocional. Mas Exatamente. todas estão as decisões, tudo que a gente faz na vida tem emoção envolvida, Sim. uma parte cerebral e inclusive um arrasto de coisas que a gente viveu na vida que interferem na escolha de agora. Mas só os dados para a gente conseguir minimamente, com pensamento crítico, minimizar isso aí. Trazer pra realidade, não somente eu por tenho imaginar. pensado muito assim, nesses últimos tempos a gente se depara com várias situações, né? E acho que cada vez mais eu tenho tentado pensar justamente nisso. O emocional sempre está envolvido em Sempre. qualquer situação. E emocional É. eu arrasto para trás. Exatamente. Esse é o grande ponto, né? Como é que você tira isso da frente, né? Não tem como tirar, tá? Não. Mas tem como minimizar. Exatamente. Porque é baseado na tua experiência, no teu preconceito, enfim, não é preconceito da parte negativa, mas preconceito por algo que foi gerado, Total, né, total. por tuas experiências, né? É isso aí. Agora vamos falar, Luiz, de uma competência Perfeito. que todos você acha que hoje devem dominar. E só vale uma, não fala tem nada não, uma. Uma, Uma competência que todos devem dominar. olha, eu acredito fielmente que você tem que ter uma comunicação com os teus stakeholders muito clara. Isso facilita a tua vida, você ganha, digamos, aliados para qualquer coisa que você queira vender, coisas que você quer justificar, né? Então você trabalhar muito forte com o relacionamento com os teus stakeholders, eu acho que é algo que todas as pessoas têm que investir muita atenção a respeito disso, que te leva a outros patamares, né? Você pode trazer dados, você pode trazer conclusões de mercado, benchmarking, tudo. Se você não tem um bom relacionamento com teus stakeholders, tudo aquilo, Bacana, né, bacana. eu acho que é algo que as pessoas têm que investir muito. Perfeito. Boa. Legal. Seguindo aqui nas perguntas, alguma coisa, Luiz, que você acreditou, né, ser verdade e depois mudou de opinião por algum motivo? Que inteligência artificial ia tirar empregos, Boa. né? Eu acho que a gente comentou a respeito disso. Ela vai tirar somente daquelas pessoas que não se capacitarem para utilizar ela, né? Mas se você aprender, se você correr atrás, e isso muda muito, porque quando, né, que nem eu falei para vocês, quando eu comecei a ter os primeiros passos com a questão da inteligência artificial generativa, né, todo mundo era assim, nossa, isso daí vai acabar, né, com o emprego dos compradores, vai acabar com, né, com a área de procurement, tudo mais. Pessoal, isso só vai te dar, é uma ferramenta que você vai utilizar para você reduzir a tua carga transacional e operacional e você focar naquilo que agrega valor para
né, para o business, né, para o negócio. Então você vai ser cada vez mais estratégico. Então, se você utiliza isso a teu favor, não vai ter nenhum profissional no mercado que vai te substituir. Então, a inteligência artificial não vai te substituir. Ela vai te ajudar a você dar o próximo passo. Não seremos, né, substituídos por robôs. Essa é a verdade, né? Não seremos. A lógica Não é seremos. que eu tenho uma outra frase. Eu tenho frases que eu criei na minha vida. Tem uma frase muito velha minha já, que é tudo é percentual, né? Isso eu uso, passo todos os dias da minha vida. Percentualmente falando, né? O número de profissões que serão eliminadas pela ChatGPT, ela existe, Sim. mas é um percentual muito Mas pequeno. quantas vão ser Não. criadas, né? Não, então, o saldo é totalmente positivo. Existe, mas é um percentual pequeno. Eu não tenho esse percentual, mas vou inventar. Cara, que se você pegue no horizonte de 10, 20 anos, a gente está falando de 1%, 2% das profissões no limite que vão ser. E esse dado que eu inventei, isso aqui não tem pesquisa, eu inventei na minha cabeça, mas esse dado, eu faria isso baseado no histórico do ano passado. Quando surgiu a internet, mesma coisa. Quando surgiu o livro, apesar de não ter dado só conhecer a história, quando surge o livro, que surge a escrita, Sim. a primeira coisa que se pensa é, cara, ninguém precisa estudar mais, porque agora, com o livro escrito, para que eu estudo? Eu vou lá e consulto. E como eu consulto, eu não preciso do cara que, cara, tem conhecimento, porque qualquer um vai ter conhecimento, que basta o cara pegar o livro. Então não precisa, então, não morreu a profissão, não morreu o livro, como todo mundo falou, não morreu eu não parar de estudar. Cara, e assim você vem numa evolução de lançamento de tecnologia um atrás da outra, que não matam as profissões. De novo, tem, lógico, você fala, Alex, você tem assessoria de elevador. Porra, cara, é Não. um percentual pequeno. Mas é o que o Luiz falou. Tem. Outras serão Custo criadas. Troca de atividade muito forte. Estou falando exatamente várias vezes nesse podcast. Troca de atividade. Aí E você está ligado também ao tamanho da população, uma série de coisas. Ou seja, não vai faltar, né, posições, trabalho para quem de fato É isso. estuda, se Pronto. prepara. acabou. Isso é fato. Isso é fato. E por fim, para fechar, Sim. uma música que você que a gente pode, inclusive, pôr no playlist no campus Olha, para os nossos alunos. eu gosto muito de punk, de música alternativa, né? Underground. Tem uma banda, eu não sei se vocês conhecem, Hivits. É uma banda bem legal. E ele tem Land of Giants, né? Or Sometimes. São, acho que as duas músicas aí que realmente, por muitos anos, tá no meu playlist. Mas sabe como chamam a banda que eu não conheço? Hivits. R-I-V-E-R. Não, T-S, Hivits. Achei aqui, ó. Rivets. Essa aqui, né? É essa mesmo. Essa não está no nosso playlist, é a primeira vez que recomendo essa aqui. Muito bom, hein, cara? Nossa, você falou punk, eu pensei que viu um negócio. Também. Isso aqui, parece bacana. Super gostei. Entra na playlist. Mais tranquilo aí pro pessoal também ouvir em casa. Isso. Essa é aquela música também da manhã, né, cara? Te dá energia. Saiu exatamente, né? Isso, ela dá já os 15K, galói de mão, tal, nadaca, vai nadar, é isso. Pessoal, espero que vocês tenham curtido. Se gostarem, compartilhem, certo? Dê um like aqui em todas as plataformas de streaming. E sempre temos aqui insights interessantes. Se ouvir, pegar, rastrear isso aqui, tem coisas interessantes para você aí. Finalizando comece a colocar no seu hábito o uso de IA generativa para sua carreira de procurement, para sua carreira de supply. Senão, vai perder produtividade, insights, projetos, inovação que você pode ter. Beleza? Eu também. Muito obrigado. Muito obrigado. Entrevistá-la. Muito obrigado. Co-host já, né? Isso é prazer. Outras vezes aí de co-host para a gente se divertir. Pode convidar que estarei aqui. Foi muito bom. Agradeço a live novamente ao Luiz. Pessoal, um abraço e até o próximo Supply Talks. Valeu.